seu estudo. Eu já sei agora que conta uma historinha. Eu já sei a sequência, a regra principal, já sei que tem exceção, sei que tem os detalhamentos. Mas como que eu estudo isso? Eu só leio? Eu fico lendo? Não. Como que você vai fazer para render o seu estudo? Vai ter que ler? Vai ter que ler. Não tem como. Vai ter que ler a lei. Mas é só ficar lendo, 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 lendo? Pego aqui no artigo 1º, paro lá no artigo 100, vou lendo corrido assim, seja o que Deus quiser, aprendo o que der e na hora da prova vou fazer uma oração e vai acontecer. Não, gente, tem um jeitinho aqui, tá? Então, o que você faz? Leia pelo menos uma vez aquela lei antes de começar a marcar. Sabe por quê, gente? Porque quando você não entende nada, você acha que é tudo importante. Ah, isso é importante, isso é importante. A hora que você termina de estudar a lei, você começou a grifar ali de vermelho, tá tudo pintado. Tá tudo pintado. Você fala, eu não sei nada, então tudo é importante. Então não faça isso. Leia a lei para que você entenda a lei como um todo. Não precisa aprender tudo. Você não vai aprender a lei na primeira leitura. Mas você precisa entender do que ela se trata. Certo? Então leia a lei para você entender como um todo, um geralzão. Sabe aqueles conceitos que eu falei, aqueles conceitos para você não ficar parando para anotar? Aqui é a hora só de você anotar o nome dele. Qual é o conceito que você precisa voltar? Primeira leitura, não sei esse conceito, anotei. Eu não sei esse conceito, anota. Depois que você faz a leitura, você volta lá, vai atrás do que quer dizer cada um daqueles conceitos. Combinado? Não fica já parando para ir ver. Lembra que a gente combinou isso, né? Leia como um todo para você entender. Anota os conceitos desconhecidos e depois da leitura você vai atrás para você pegar o que quer dizer, para você realmente aprender aqueles conceitos. Depois, gente, você vai lá e começa a resolver questões. Você fala, não aprendi nada? Calma, que é um processo, você vai aprender. Sabe por quê que eu tô falando para você ir lá fazer questões? Fala, não entendi nada da lei, eu mal li uma vez e aprendi agora os conceitos, porque eu já fui atrás para estudar. Mas como que eu já vou resolver questões? Sabe por quê que é interessante você resolver questões? Porque é lá que você vai saber quais são os pontos mais exigidos pela sua banca. Qual é Lembra das pegadinhas que eu falei? Se você não entende, não interpreta a lei corretamente, começa a ter aquele monte de pegadinhas que você cai? Acontece. Então, gente, ó, resolva questões ainda que você não tenha aprendido ainda essa lei. Porque é lá que você vai saber quais são os pontos principais, o que a sua banca vai exigir mais de você. Resolva questões. Sabe por quê? A próxima vez que você for ler aquela lei, você já vai falar o seguinte, peraí, isso aqui está sendo mais pedido. Isso aqui, esse conceito está sendo pedido lá já caiu várias vezes, em várias questões, eu já respondi isso. O seu cérebro começa a se ater mais. Verdade, isso acontece, viu, gente? Seu cérebro fala, peraí, eu já vi essa questão e eu errei, então eu vou prestar mais atenção nisso aqui, porque eu não quero mais errar. Aí você começa a prestar mais atenção naqueles assuntos que estão sendo mais pedidos. Porque é importante. Porque ele é importante, o seu cérebro começa a perceber isso. Se ele é importante, ele vai se dedicar mais, vai gastar mais energia ali para aprender. Acontece, tá, gente? Faça isso, então. Leia a primeira vez. Apenas anote os conceitos que você não conhece. Pausou, leu tudo? Vai lá, copia os pontos, aprenda os conceitos que você não entendeu e resolva questões, tá bom? Olha uma coisa que eu vou falar. Eu acabei de falar que leia tudo, mas leia tudo naquele dia de estudo, tá, gente? Não é, eu vou ter que ler a lei tudinho primeiro, aprender tudo, para depois fazer exercício? Não. Se a sua lei for grande demais, o ideal é que você comece a parcelar essa sua lei, parcelar o seu estudo. Crie metas para aquela lei. Você quebra aquela lei em várias partes e começa a ler. Se são, só um exemplo bem grosseiro, tá, gente? Não é exatamente assim. Mas se são lá 100 artigos, 100 páginas, você fala, hoje
eu vou ler apenas 10. Eu vou ler 10, eu vou assimilar, eu vou aprender os conceitos, resolver algumas questões. Depois eu volto no meu outro dia de estudo, continue aquela lei. Não precisa sentar e acabar aquela lei. Até mesmo porque tem lei que é comprida demais, é longa demais, você não vai conseguir fazer todo esse estudo assim de uma vez só. Então, quebre a lei. Não tem problema nenhum. Você vai ganhar muito com isso, tá bom? Não precisa estudar tudo de uma vez, não. Fique tranquilo, fica tranquila, que estudo da lei seca é assim mesmo. É por partes. Estudou, assimilou, viu os conceitos, fez resoluções de exercício, depois você volta, estuda mais um pouco, resolva mais questões, e assim você vai, até você conseguir superar aquela lei, até você conseguir ler tudo da lei. Primeira vez, vai parar por aí? Nem vai ler várias e várias vezes, quanto for o seu tempo de estudo, quanto for o seu edital, até a data do seu edital, você vai ficar estudando a lei de tempo em tempo, seguida a seguida, resolvendo muitas e muitas questões. É assim que você estuda lei seca. Eu já falei dos conceitos principais, das datas. Gente, tem muita coisa importante ali com data também. Exceções. Sabe quando tá assim, ó, sempre, nunca? Muita atenção nisso. Salvo, exceto, são palavrinhas que você tem que já... Opa! Regra geral, salvo se... Opa, já presta atenção. Olha uma exceção aí. Então, você já fica mais atenta e você vai aprendendo isso. Porque isso vai pedir lá na sua prova. Quando começa com esse negócio salvo você fala, você vai ficando com uma lista de prova. Você fala, isso aqui é interessante, é importante. Isso aqui eu vou grifar. Não é a lei toda, não é pintar a lei toda, não, porque isso não adianta nada.